Aqui uma notícia para quem é acionista ou pensa em investir na Unidas Localiza, que foi uma avaliação do CAD que saiu recentemente. Isso aqui é uma notícia do dia 6 de setembro, de ontem, onde menciona aqui que a compra da Unidas pela Localiza será avaliada pelo Tribunal do CAD. E aqui eles mencionam que a Superintendência identificou problemas concorrenciais no mercado de locação de veículos e recomenda a adoção de remédios que reduzam riscos decorrentes da operação. E aqui menciona que em despacho assinado nesta segunda-feira, 6 de setembro, a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica do CAD encaminhou para análise do Tribunal da Autarquia a compra da Companhia de Locação das Américas Unidas pela Localiza Rent-A-Car, recomendando que a operação seja aprovada, isso aqui é um ponto importante, aprovada, com a adoção de remédios que mitiguem riscos concorrenciais. Vamos ver que riscos são esses. Após estudos e consultas ao mercado, a Superintendência verificou que, entre os segmentos afetados pelo ato de concentração, os relacionados à venda de veículos usados e à gestão e terceirização de frotas, novamente, a venda de veículos usados e a gestão e terceirização de frotas, não apresentam maiores preocupações do ponto de vista concorrencial. Então, o CAD não tem problema quanto à parte da aquisição e a fusão da parte de venda de veículos usados e a gestão e terceirização de frotas. Perfeito. O primeiro é um setor pulverizado, razão pela qual Localiza e Unidas não teriam capacidade de exercer poder de mercado após a conclusão do negócio. Com relação ao segundo, que é a parte de terceirização de frotas, ficou demonstrado que existem outros concorrentes no setor capazes de competir de forma efetiva com as empresas no cenário pós-operação. Perfeito. Vamos agora para esse ponto aqui. Por outro lado, a análise realizada pela SG-CAD aponta que o ato de concentração gera riscos relevantes para o ambiente competitivo no mercado de locação de veículos, que eles chamam de RAC. Isso porque a Localiza, que é líder desse segmento no Brasil, está adquirindo a Unidas, a sua maior concorrente. Perfeito. Quando você combina as duas, eles são responsáveis por 70% do mercado brasileiro de locação. Ou seja, uma concentração muito grande. Dessa forma, restaria apenas uma empresa com atuação em todo o território nacional capaz de rivalizar com elas nesse setor, a Movida, além de outras que compõem uma franja competitiva com participações de mercado significativamente menores. Além disso, as condições de entrada de novos agentes não se comprovaram suficientes para afastar o risco de exercício de poder de mercado pelas empresas envolvidas na operação. Então, esse aqui é o principal ponto de preocupação deles, que é a parte de locação de veículos. Perfeito. Outras preocupações. Um dos pontos que suscitam preocupações na análise da operação diz respeito ao contrato que a Unidas firmou com a Vanguard Car Rental, empresa norte-americana que atua no mercado internacional de locação de veículos. Nesse acordo, aqui entre parênteses, que com a conclusão do ato de concentração seria ampliado a Localiza, ficou estabelecido que a Unidas representa no Brasil as marcas Alamo, Enterprise e National, de propriedade da Vanguard. Além disso, há no contrato uma cláusula de não concorrência de longa duração por meio da qual a Vanguard se compromete a não operar no território brasileiro por um determinado período. Ou seja, não só a Localiza e a Unidas seriam responsáveis por 70% do mercado, como esse acordo da Unidas com a Vanguard retira a maior parte das empresas que teriam capacidade de concorrer com elas no país. Para a Superintendência, isso é preocupante na medida em que a empresa estrangeira detém know-how, capital e marcas fortes, características que poderiam conferir a ela a possibilidade de atuar com capilaridade e competir efetivamente com a empresa resultante da operação, caso quisesse ingressar no Brasil. Além disso, a SG-CAD apontou outro problema decorrente desse contrato, que tem potencial de prejudicar a concorrência. Segundo o parecer, a Localiza, por meio dessa parceria, faria uso de 5 marcas a serem divulgadas em sites de comparação de preços de aluguel de veículos, que seriam a Localiza, Unidas, Alamo, Enterprise e Nacional. Desse modo, essa oferta pode gerar uma falsa impressão para os clientes de que eles estariam comparando preços de concorrentes. Com toda certeza, concordo plenamente. Quando, na verdade, as 5 marcas seriam gerenciadas por um mesmo agente, a Localiza. Já as empresas que realmente concorreriam com a Localiza ficariam relegadas a posições menos privilegiadas nas buscas.
diminuindo sua visualização pelos clientes. Por isso, a SGCAD considerou que o poder de portfólio a ser detido pela empresa após a operação suscita preocupações concorrenciais na oferta de aluguel de carros por meio de plataformas. Ademais, a análise realizada pela superintendência aponta que a operação gera ainda outras preocupações e em linha com o que também avaliou o Departamento de Estudos Econômicos da autarquia. As eficiências apresentadas pelas requerentes não são suficientes para compensar os prováveis efeitos anticompetitivos no mercado de hacking decorrentes da operação. Por esses motivos, que é o ponto importante, a Superintendência Geral entendeu que o ato de concentração não pode ser aprovado da forma como foi apresentado ao órgão antitrust. Para minimizar os problemas concorrenciais identificados, recomendou ao Tribunal do CAD, responsável pela decisão final, que a aprovação da operação seja condicionada à celebração de acordo em controle de concentrações, ACC, com remédios estruturais e comportamentais. As conclusões do SGCAD não são vinculativas. O prazo da análise da operação teve início em 9 de fevereiro de 2021 e a partir dessa data o CAD tem até 240 dias, prorrogáveis por mais 90 dias, para decidir sobre o ato de concentração. Essa parte de locação para quem é investidor da empresa, como já era esperado, é complicado, viu? Está se tornando um pouco complicado realmente dessa fusão ser aprovada da forma como está. Não vai ocorrer. Essa parte dos remédios, infelizmente, aqui não mostra com mais detalhes, mas é um ponto a se pensar, é um ponto a se analisar para ver o que é que vai acontecer. Eu queria ver mais detalhes de quais são esses atos, quais são esses pontos. Uma pena que aqui não tem todas as informações. Essa parte de gestão de frota não teve problema, essa parte de venda de automóveis não teve problema, mas é muito complicado aprovar uma fusão dessa e excluir a parte de locação de automóveis. Ainda mais com esse acordo que a Unidas tinha aí com a Vanguard. Então, tá complicado, viu? Vamos ver o que vai acontecer aí, vou procurar, tentar ver o que é que os especialistas estão falando, mas não tá tão positivo assim. Minha expectativa é que amanhã, quando a bolsa abrir, é que as duas ações caiam, e caiam bastante. Tá bem? É isso, pessoal. Apesar que o mercado a gente nunca sabe, né? Nos vemos na próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais.